Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, primeira quinta-feira de setembro, feriado, dia 7 de setembro de 2023, e nós estamos como? Aqui reunidos mais uma vez para a leitura. Hoje a gente vai ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de As Brumas de Avalon, então o áudio hoje pode ser um pouquinho mais longo que o da semana passada, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês para ouvir a minha leitura. Semana passada eu falei bastante em algumas das leituras, acho que nas 3. Então hoje eu vou começar rapidinho, tá bom? Seja bem-vindo você que conheceu o meu canal hoje. Tô falando do meu canal, mas o canal é nosso, certo? Então, vamos lá. Capítulo 4. Gwynfer sentiu a náusea que lhe era familiar dominar-lhe o estômago. Começou a pensar que talvez, antes de partirem, teria de correr para o banheiro. O que faria se a necessidade dominasse depois de ter montado e partido? Olhou para Igraine, alta e formal, parecendo a madre superiora do seu antigo convento. Ela comportara-se de maneira bondosa e materna naquela primeira visita, um ano antes, quando o casamento fora arranjado. Agora que vinha buscá-la para a cerimônia, parecia rígida e exigente, sem qualquer traço do medo que Gwynfor sentia. Como podia estar tão calma? A moça arriscou-se a perguntar numa voz tímida, olhando para os cavalos e a liteira que esperavam. A senhora não tem medo? É tão longe. Medo? Ora, não. Já fui muitas vezes a Carleon, e não é provável que os saxões estejam em guerra a esta época. Viajar no inverno é difícil, com lama e chuva, mas é melhor isso do que cair nas mãos dos bárbaros. Gwynfer sentiu o choque e a vergonha. Fechou as mãos, olhando para os seus pesados e feios sapatos de viagem. Igraine estendeu o braço e, tomando-lhe a mão, alisou-lhe os dedos delicados. Esqueci-me de que você nunca saiu de casa antes, exceto para ir ao convento. Você esteve em Glastonbury, não? Gwynfer assentiu com a cabeça. Gostaria de estar voltando para lá. Sentiu por um momento os olhos penetrantes de Graine e intimidou-se. Talvez percebesse que não se sentia feliz em casar-se com seu filho e passasse a não gostar dela. Mas a outra murmurou apenas, segurando-lhe a mão com firmeza. Eu não me senti feliz quando me casaram com o Duque da Cornualha. Só me senti contente quando segurei minha filha nos braços, mas eu mal completara 15 anos. Você tem quase 18, não? Apertando a mão de Igraine, Gwynfer sentiu diminuir o pânico. Mesmo assim, quando deu um passo para fora dos portões, foi como se o céu, baixo, cheio de nuvens de chuvas, constituísse uma ameaça. A trilha à frente do castelo era um mar de lama onde os cavalos patinhavam. Agora estavam sendo colocados em ordem de montar, com mais homens do que Gwynfer já vira reunidos em toda a sua vida, gritando e chamando-se uns aos outros enquanto os cavalos relinchavam, numa confusão generalizada. Mas Igraine segurava sua mão com firmeza, e a moça, encolhendo-se, a seguiu. Estou contente que a senhora tenha vindo me acompanhar. Igraine sorriu. Sou ainda muito voltada para as coisas do mundo e aprecio uma oportunidade de sair do convento. Deu um passo largo para desviar-se do excremento dos cavalos que fumegavam em meio ao barro. Cuidado, Alime, filha. Veja, seu pai nos reservou 2 dos seus melhores cavalos. Você gosta de montar? Gwynfer sacudiu negativamente a cabeça e murmurou. Pensei que pudesse ir de liteira. Ora, pode se quiser, admirou-se Igraine, mas você se cansará disso, creio. Quando minha irmã Viviane viajava, costumava usar culotes de homem. Eu deveria ter trazido um par deles para você, embora na minha idade não pareçam muito adequados.
Guinevere ficou muito vermelha. Impossível, respondeu tremendo. É proibido as mulheres usar roupas de homem segundo as sagradas escrituras. Igraine riu. Parece que o apóstolo conhecia poucos países do norte. Onde ele vivia, o calor era intenso e ouvi dizer que os homens da terra onde viveu Nosso Senhor não usavam calças, mas longas túnicas, como alguns romanos ainda o fazem. Creio que as escrituras dizem apenas que as mulheres não devem usar a roupa de um determinado homem, e não que sejam proibidas aquelas feitas ao estilo das masculinas. E certamente minha irmã Viviane é a mais bem comportada das mulheres. É sacerdotisa em Avalon. Os olhos de Guinevere arregalaram-se. Ela é feiticeira, senhora? Não, é uma mulher sábia, que entende de ervas e remédios, e que tem a visão, mas jurou nunca fazer mal aos homens e aos animais. Ela nem mesmo come carne. Vive tão austeramente quanto a superiora de meu convento. Igraine interrompeu-se para apontar. Veja, lá está Lancelot, o principal cavaleiro de Arthur. Ele vem nos escoltar e levar os homens e os cavalos. Guinevere sorriu, sentindo o rubor subir-lhe ao rosto. Conheço Lancelot. Ele veio mostrar a meu pai o que sabia fazer com os cavalos. Sim, ele monta como os centauros de que falavam os antigos, e que eram metade homem e metade cavalo. Lancelot desmontou. Seu rosto estava tão vermelho do frio quanto o manto romano que usava. Tinha a gola levantada para proteger o rosto. Fez uma reverência para as damas. Senhora? Perguntou, dirigindo-se a Igraine. Está pronta para montar? Acho que sim. A bagagem da princesa já está na carroça, creio. Respondeu, olhando para a pesada carroça carregada e coberta com peles. Uma cama e roupas, um enorme baú entalhado, um tear grande e um pequeno, potes e caldeirões. Sim. Espero que não atole na lama, desejou Lancelot, olhando a junta de bois atrelada à carroça. Não é com essa carroça, porém, que estou preocupado, mas com a outra, o presente de casamento do rei para Arthur, acrescentou sem entusiasmo e olhando para o outro carro muito maior. Eu achava melhor que a mesa para a casa do rei fosse feita em Carleon, caso Uther não tenha deixado mesas e mobílias suficientes. Não que eu tenha má vontade com a mobília de noiva da minha senhora, acrescentou com um rápido sorriso para Guinevere, que a fez corar. Mas uma mesa, como se meu senhor Arthur não tivesse móveis suficientes para sua sala? Ah, mas essa mesa é um dos tesouros de meu pai, esclareceu Guinevere. Fazia parte do butim de um dos reis de Tara, vencido por meu avô, que lhe tomou a melhor mesa que tinha em seu salão. Ela é redonda, de modo que um bardo pode sentar-se no meio e cantar para os comensais, ou os criados podem andar à volta para servir vinho ou cerveja. E quando ele tiver convidado outros reis, não precisará preocupar-se com a ordem em que os colocará. Por isso meu pai pensou que a mesa seria conveniente para um grande rei, que também tem de colocar à mesa os seus nobres companheiros, sem dar preferência a um ou outro. É sem dúvida um presente real, comentou Lancelot cortesmente. Mas são necessárias 3 juntas de bois para puxá-la, e só Deus sabe quantos carpinteiros e marceneiros para montá-la novamente, quando tivermos chegado. Assim, em lugar de viajarmos com a rapidez de uma companhia de cavalos, teríamos de arrastar-nos com o ritmo dos mais lentos bois. De qualquer modo, o casamento não se realizará antes de sua chegada, senhora. Inclinou a cabeça, escutando, e gritou. Já estou indo, homem! Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fez uma reverência. Senhoras, preciso pôr em marcha esse exército. Posso acompanhá-las aos seus cavalos? Creio que Guinevere quer viajar na liteira, informou Igraine. Lancelot observou com um sorriso. Ora, é como se o sol fosse para trás das nuvens, então. Mas sua vontade será feita, senhora.
Espero que volte a brilhar para nós novamente um outro dia, talvez. Guinevere sentiu-se agradavelmente constrangida, como sempre acontecia quando Lancelot fazia seus bonitos discursos. Nunca sabia se ele estava falando a sério ou se brincava. De repente, quando o rapaz se afastou, voltou a ter medo. Os cavalos pareciam enormes à sua volta, inúmeros homens indo e vindo. Era como se fossem realmente o exército de que Lancelot falara, e ela apenas uma peça de bagagem em que ninguém prestava atenção, quase um espólio de guerra. Em silêncio, deixou que Igraine ajudasse a entrar na liteira, que era forrada de almofadas e um tapete de peles, e enroscou-se a um canto. Posso deixar as cortinas abertas para que tenhamos um pouco de luz e ar? Perguntou Igraine, sentando-se confortavelmente nas almofadas. Por favor, não, pediu Guinevere numa voz sufocada. Eu me sinto melhor com elas fechadas. Dando de ombros, Igraine cerrou as cortinas. Olhou para fora através de uma pequena abertura, vendo o primeiro dos soldados montados avançar, enquanto os carros se colocavam em linha. Um dote real, sem dúvida, todos aqueles homens. Soldados a cavalo, armados e equipados para aumentarem os exércitos de Arthur. Era quase a imagem que, por ouvir falar, fazia de uma legião romana. Guinevere, de olhos fechados, muito pálida, repousava a cabeça nos travesseiros. Sente-se mal? Perguntou Igraine espantada. É que é tudo tão amplo, respondeu a moça com um gesto negativo de cabeça. Tenho medo, murmurou. Medo? Mas minha filha, começou Igraine. Interrompeu-se, porém, e depois de um instante disse: Bem, logo você se sentirá melhor. Guinevere, com os braços cruzados sobre os olhos, mal percebeu quando a liteira começou a mover-se. Mergulhara num estado de semi-sonolência no qual podia manter o pânico sob controle. Para onde ia, sob aquele imenso céu que tudo cobria, por charnecas inóspitas e por tantos morros? O nó do pânico em seu ventre apertava-se cada vez mais. À sua volta ouvia o barulho dos cavalos e homens, um exército em marcha. Ela era apenas parte dos acessórios entre os cavalos e os homens, o equipamento e uma mesa enorme. Era apenas uma noiva, com todas as coisas próprias de uma noiva. Roupas, vestidos e joias, um tear e uma chaleira e alguns pentes e fusos para afiar o linho. Não era ela mesma. Não havia nada para ela. Constituía apenas propriedade de um grande rei que nem sequer se dera ao trabalho de vir até ali para conhecer a mulher que lhe estavam mandando junto com todos aqueles cavalos e arreios. Ela era uma égua reprodutora para as cavalariças reais, na esperança de gerar um garanhão real. Guinevere pensou que sufocaria de raiva. Mas não devia ficar irada. Não era correto. A Madre Superiora lhe dissera no convento que a tarefa da mulher era casar-se e ter filhos. Gostaria de ser feita e permanecer no convento, apesar de ler e fazer belas letras com a pena e o pincel. Mas isso não era para uma princesa. Tinha de obedecer ao pai como se fosse a vontade de Deus. As mulheres precisavam ter um cuidado muito especial em fazer a vontade de Deus, porque foi através da mulher que a humanidade caiu no pecado original. E todas deviam saber que tinham de trabalhar para redimir esse pecado, no Éden. Nenhuma mulher, com exceção de Maria, mãe do Cristo, podia ser realmente boa. Todas as outras eram más, nunca tiveram a oportunidade de ser outra coisa. Era o castigo da mulher por ser como Eva, pecadora, cheia de ódio e rebeldia contra a vontade de Deus. Murmurou uma prece e deixou-se cair novamente num estado de semi-inconsciência.
Igraine, resignando-se a viajar atrás de cortinas fechadas, embora ansiasse por ar fresco, ficou imaginando o que estaria errado com a moça. Não dissera uma única palavra contra o casamento. Ela, Igraine, não se rebelara ao casar-se com Gorló, e recordando-se de que também havia sido uma criança irritada e aterrorizada, sentia empatia por Gwynethere. Mas por que tinha a menina de ocultar-se atrás das cortinas, ao invés de ir ao encontro de sua nova vida de cabeça erguida? Do que tinha medo? Será que Arthur lhe parecia um monstro? Ela não ia se casar com um velho que tivesse 3 vezes a sua idade. Arthur era jovem e disposto a dispensar-lhe honrarias e respeito. Dormiram naquela noite numa tenda instalada em um lugar seco, escolhido cuidadosamente, ouvindo o vento que uivava e a chuva que caía. Igraine acordou no meio da noite e notou que a moça choramingava. O que aconteceu, minha filha? Está doente? Não, senhora. Acha que Arthur gostará de mim? Não há razão para que não goste? Sorriu Igraine gentilmente. Você sabe, certamente que é bonita. Será que sou? Com tanta docilidade, a pergunta parecia apenas ingênua e não presunçosa, expressão de um desejo de ser elogiada, como aconteceria se fosse outro tom de sua voz. A senhora Alienor afirma que tem o nariz muito grande e sardas como uma pastora. A senhora Alienor, começou Igraine, mas lembrou-se de que devia ser caridosa. Alienor não era muito mais velha do que Gwynethere e tivera 4 filhos em 6 anos. Creio que ela deve sofrer um pouco da vista. Você é realmente linda. Tem o cabelo mais bonito que já vi. Não creio que Arthur se importe com a beleza, queixou-se a moça. Ele nem mesmo mandou saber se eu era vesga ou manca ou se tinha lábio leporino. Gwynethere, toda moça se casa devido ao dote. Também um grande rei deve casar-se cumprindo as recomendações de seus conselheiros. Você não acredita que ele também deve estar passando noites acordado, imaginando o que a sorte lhe terá reservado e que ficará muito contente ao ver que você lhe traz beleza, bom gênio e também instrução? Ele estava resignado a casar-se com quem devia, mas sentir-se-á feliz ao ver que você não tem, como disse, lábios leporinos, nem é bexiguento ou vesga. Ele é jovem e não tem grandes experiências com mulheres. E Lancelot, tenho certeza, deve ter lhe dito que você é bela e virtuosa. Gwynethere deu-lhe um suspiro. Lancelot é primo de Arthur, não? Certo. Ele é o filho de Ban de Benwick com minha irmã, que é a grã sacerdotisa de Avalon. Nasceu do grande casamento. Você já ouviu falar nisso? Na Bretanha Menor, o povo observa alguns dos velhos ritos pagãos. Até mesmo Uther, ao ser feito grande rei, foi levado à Ilha do Dragão e coroado pelos velhos ritos locais, embora não lhe pedissem que se casasse com a terra. Na Bretanha, isso é feito pelo Merlin, que se sacrifica pelo rei se for preciso. Eu não sabia que esses velhos ritos pagãos ainda eram conhecidos na Bretanha. E Arthur, foi coroado assim também? Se foi, não me disse. Talvez hoje as coisas tenham mudado e ele se satisfaça com a presença do Merlin entre os seus principais conselheiros. A senhora conhece o Merlin? Ele é meu pai. É mesmo? Gwynethere arregalou os olhos para ela no escuro. Senhora, é verdade que quando Uther Pendragon a procurou antes de casar-se com ele, o fez disfarçado de Gorló pelas artes mágicas do Merlin, de modo que a senhora deitou-se com o rei pensando que era o duque da Cornualha e ainda era uma esposa casta e fiel? Igraine espantou-se. Ouvira rumores de histórias de que dera à luz o filho de Uther muito depressa, mas nunca ouvira o que a jovem acabava de dizer. Então falam isso. Por vezes, senhora. Há história dos bardos a esse respeito. Bem, não é verdade. Ele vestia o manto de Gorló e trazia seu anel, que lhe havia tomado quando lutaram.
Gorló foi traidor do seu grande rei e estava condenado. Mas não importa o que as histórias digam, eu sabia perfeitamente que era Uther e ninguém mais. Senti um nó na garganta. Mesmo agora, parecia-lhe que Uther estava vivo em alguma parte, longe, em campanha. A senhora amava Uther. Não foi magia do Merlin, então? Não, eu o amava muito. Embora a princípio pensasse que me havia escolhido para casar porque eu era da velha linhagem real de Avalon. Dessa forma, como você vê, um casamento feito para o bem do reino pode ser feliz. Eu amava Uther. Desejo-lhe a mesma boa sorte e que você e meu filho possam amar-se do mesmo modo. Eu também espero. Guinevere segurou novamente a mão de Igraine, que notou seus dedos pequenos e macios, facilmente esmagáveis, ao contrário de suas mãos, fortes e habilidosas. Não eram dedos para tratar de crianças ou de homens feridos, mas para os delicados bordados ou as orações. Leodegrance devia ter deixado a menina no convento, e Arthur devia ter procurado outra noiva. As coisas seriam como Deus quisesse. Sentia pena do medo de Guinevere, mas também de Arthur, com uma noiva tão infantil e receosa. A própria Igraine, porém, quando fora mandada para Gorló, não era muito melhor, e talvez a força da moça se revelasse com o passar dos anos. Os primeiros raios do sol movimentaram o acampamento. Os homens começaram a preparar-se para a marcha do dia, e em pouco tempo chegariam a Carleon. Guinevere parecia pálida e fraca. Quando tentou levantar-se, voltou-se para o lado e vomitou. Por um momento, Igraine sentiu uma suspeita pouco caridosa, mas afastou-a. A moça, retraída e tímida, estava doente de medo apenas. Decidiu ser enérgica. Eu disse que a liteira fechada lhe provocaria enjoo. Hoje, você tem de montar a cavalo e tomar ar fresco, ou comparecerá à cerimônia nupcial com o rosto pálido e não rosado. E para si mesma pensou: e se eu tiver de viajar com as cortinas fechadas mais um dia, sem dúvida enlouquecerei. Seria um casamento realmente digno de nota, com uma noiva doente e pálida e a mãe do noivo louca. Vamos. Se você se levantar e montar, Lancelot viajará ao seu lado, conversará e você ficará mais alegre. Guinevere trançou os cabelos e até preocupou-se em arrumar o véu. Comeu pouco, mas tomou cerveja de cevada e guardou um pedaço de pão, dizendo que o comeria mais tarde na viagem. Lancelot estava de pé e em ação desde o alvorecer, quando Igraine lhe disse: Você deve acompanhar a moça. Ela está melancólica, pois nunca se afastou de casa antes. Seus olhos se iluminaram e ele sorriu. Com prazer, senhora. Igraine foi atrás dos dois jovens, satisfeita de poder dedicar-se solitariamente aos seus pensamentos. Como eram belos! Lancelot tão moreno e animado, e Guinevere toda dourada e branca. Arthur também era louro, seus filhos seriam muito claros, e percebeu com surpresa que desejava ser avó. Seria agradável ter crianças à sua volta, mimá-las e brincar com elas, mas que não fossem filhos seus, com os quais não tivesse de preocupar-se e agitar-se. Distraiu-se num agradável devaneio. Habituara-se a devanear muito no convento. Olhando os jovens à sua frente, cavalgando lado a lado, notou que a moça controlava bem o cavalo, que seu rosto adquiria uma boa cor e que até mesmo sorria. Fizera bem em forçá-la a tomar ar. E notou então a forma como os dois se olhavam. Meu Deus! Uther olhou assim para mim quando eu era mulher de Gorló, como se tivesse fome e eu fosse alimento fora de seu alcance. O que poderá resultar disso se eles se amarem? Lancelot é honrado e eu juraria que Guinevere é virtuosa. Portanto, o que pode acontecer se não sofrimento para eles? Censurou-se então por sua suspeita. Eles mantinham uma distância decente, não procuravam tocar-se, sorriam porque eram jovens e o dia estava bonito.
Guinevere ia casar-se. Lancelot levava cavalos e homens para seu rei, seu primo e amigo. Por que então não haveriam de estar felizes e conversando alegremente? Sou uma mulher maldosa. Mas, ainda assim, sentiu-se perturbada. O que resultará de tudo isso? Meu Deus, seria um pecado implorar por um momento a visão? E ficou pensando se haveria ainda uma possibilidade de Arthur desistir com honra desse casamento. Para o grande rei, casar-se com uma mulher cujo coração já fora dado a outra poderia ser uma tragédia. A Bretanha estava cheia de donzelas prontas a amar e desposar o rei, mas o dote havia sido pago. A noiva deixara a casa do pai e os reis vassalos e os súditos estavam se reunindo para assistir o casamento do seu jovem rei. Igraine resolveu falar com o Merlin. Como principal conselheiro de Arthur, talvez ele ainda pudesse impedir o casamento, mas poderia fazê-lo sem guerra e ruína. Além disso, seria uma pena para Guinevere ser rejeitada publicamente na presença de todo o país. Não, era tarde demais. O casamento teria de ser realizado tal como o destino queria. Igraine suspirou e baixou a cabeça. O dia perdera sua beleza. Disse a si mesma, com irritação, que todas as suas dúvidas e medos não tinham sentido, que eram produto da imaginação de uma velha, ou que todas essas fantasias lhe eram inspiradas pelo diabo para tentá-la usar a visão a que havia renunciado e arrastá-la novamente para a maldade e a feitiçaria. Não obstante, enquanto cavalgava, seus olhos voltavam-se repetidamente para Guinevere, Lancelot e para o clima quase visível que o cercava, uma aura de desejo, paixão e ansiedade. Chegaram a Carleon um pouco antes do anoitecer. O castelo ficava num morro, no local de uma velha fortaleza romana e parte dos muros de pedra ainda permanecia de pé, mais ou menos como devia ter sido nos velhos tempos de Roma, pensou Igraine. Por um momento, vendo as encostas cobertas de tendas e de pessoas, perguntou-se se o lugar não estaria sendo sitiado, compreendendo imediatamente que toda aquela gente tinha vindo para o casamento do grande rei. Ao ver a multidão, Guinevere ficou pálida e novamente aterrorizada. Lancelot estava tentando dar alguma dignidade à comprida e desordenada coluna. A moça colocou o véu no rosto e seguiu em silêncio ao lado de Igraine. É pena que tanta gente a veja cansada e abatida da viagem, comentou Igraine. Mas olhe, lá vem Arthur para nos receber. Guinevere estava tão exausta que mal levantou a cabeça. Arthur, numa comprida túnica branca com a espada na preciosa bainha vermelha pendurada na cintura, parou para falar por um momento com Lancelot à frente da coluna, e em seguida, com os pedestres e os cavaleiros, abrindo alas para que passasse. Dirigiu-se a Igraine e Guinevere. Fez uma reverência para a mãe. Fez boa viagem, senhora. Levantou, porém, os olhos para a jovem, e Igraine percebeu que eles se abriam de surpresa diante da beleza de Guinevere e quase pôde ler os pensamentos da moça. Sim, eu sou bela. Lancelot me acha bela. Estará o meu senhor Arthur satisfeito comigo? Arthur estendeu a mão para ajudá-la a desmontar. Ela oscilou um pouco e o rei estendeu os 2 braços para ampará-la. Minha senhora e noiva, bem-vinda ao seu lar e à minha casa. Que seja feliz aqui e que este dia lhe seja tão alegre quanto é para mim. Guinevere sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Sim, Arthur era bonito, pensou, com o cabelo louro e os olhos cinzentos, sérios e francos. Como parecia diferente da alegria e das brincadeiras impulsivas de Lancelot, e como a olhava de outra maneira. Lancelot a via como se fosse a estátua da Virgem no altar da igreja, mas o olhar de Arthur era sóbrio, observador, como se ainda não estivesse certo de ela ser uma amiga ou uma inimiga. Agradeço, meu noivo e senhor, respondeu ela.
Como pode ver, trouxe-lhe o prometido dote de homens e cavalos. Quantos cavalos? Perguntou ele. Guinevere ficou confusa. O que saberia sobre os preciosos cavalos dele? Tinha de deixar tão claro que eram os cavalos e não ela que lhe interessava nesse casamento? A jovem procurou ficar ereta. Era maior do que alguns homens e tinha boa altura para uma moça, e observou com dignidade. Eu não sei, meu senhor Arthur, pois não os contei. Deve perguntar ao seu capitão de cavalaria. Tenho a certeza de que o senhor Lancelot poderá dizer quantos são, incluindo as éguas e os potros que ainda mamam. Ah, isso, minha filha! Aplaudiu Igraine em pensamento, vendo as cores surgirem nas faces pálidas de Arthur ante a resposta reprobatória. Ele sorriu, sentindo. Perdoe-me, senhora. Ninguém espera que se ocupe de tais coisas. Tenho certeza de que Lancelot me dirá tudo isso no devido momento. Pensava também nos homens que a acompanharam. Parece-me adequado que os saúde como meus novos súditos, depois de saudar a sua senhora e minha rainha. Por um momento, ele pareceu tão jovem quanto realmente era. Olhou à volta a multidão de homens, cavalos, carros e carroças, e abriu os braços desalentado. Em meio a toda essa confusão, não acredito que me ouçam, de qualquer modo. Permitam-me acompanhá-las até o portão do castelo. Tomou a mão da noiva e levou-a pelo caminho, procurando os lugares mais secos. Receio que este seja um lugar velho e desolado. Era a fortaleza de meu pai, mas nunca vivi aqui desde que me conheço por gente. Talvez no futuro, se os saxões nos deixarem algum tempo sossegados, possamos encontrar um local mais adequado para o nosso lar. Mas no momento teremos de nos contentar com este. Quando passaram pelos portões, Guinevere estendeu a mão e tocou a muralha. Era grossa, segura, de pedra romana, alta. Parecia estar ali desde o começo do mundo. Era um lugar onde se estava protegido. A moça alisou a parede quase com amor. Parece-me belo. Tenho certeza de que é seguro. Isto é, quero dizer, tenho a certeza de que serei feliz aqui. Assim o espero, senhora. Guinevere. Sorriu Arthur usando pela primeira vez o nome e falando com um sotaque estranho. De súbito, a moça tentou adivinhar onde ele teria sido criado. Sou muito jovem para estar à frente de tudo isso, de todos esses homens e reinos. Ficarei contente em ter alguma ajuda. Guinevere ouviu-lhe a voz tremer, como se tivesse medo, mas de que, em todo o mundo, poderia um homem ter medo? Meu tio, por afinidade, Lot, rei de Orkney, casado com a irmã de minha mãe, Morgause, afirma que sua mulher governa tão bem quanto ele, quando está ausente na guerra ou em conselhos. Estou pronto a dar-lhe esta honra, senhora, e deixá-la reinar ao meu lado. O pânico voltou a apertar a garganta da jovem. Como podia ele esperar tal coisa? Como podia uma mulher governar? Que lhe importavam os bárbaros selvagens, as tribos do norte ou as mulheres bárbaras? Respondeu numa voz abalada e frágil. Eu nunca poderia aspirar a tanto, meu senhor. Igraine observou com firmeza. Arthur, meu filho, o que está pensando? A moça viajou durante 2 dias e está exausta. Não é este o momento de falar de estratégia de reinos, com o barro da estrada ainda nos nossos sapatos. Peço-lhe, mande-nos às camareiras, e amanhã haverá tempo bastante para conhecer a sua noiva. A pele de Arthur, pensou Guinevere, era mais fina do que a sua. Foi a segunda vez que o viu corar como uma criança censurada. Desculpe-me, mãe. E a senhora também. Levantou o braço, fazendo um sinal, e um rapaz moreno e esbelto, com uma cicatriz no rosto e mancando acentuadamente, aproximou-se deles. Meu irmão de criação e meu camareiro mor, Kai. Esta é Guinevere, minha senhora e minha rainha. Kai fez uma reverência e sorriu. Às suas ordens, senhora. Como você vê, Guinevere trouxe móveis e pertences. Senhora, dou-lhe as boas-vindas ao seu próprio lar. Dê a Kai as ordens que julgar adequadas sobre onde colocar suas coisas. Peço-lhe agora que me dê licença. Devo inspecionar os homens, os cavalos e o equipamento.
Fez novamente uma reverência profunda, e Gwyneth teve a impressão de ver em seu rosto uma sensação de alívio. Ficou pensando se o rei estaria desapontado com ela, ou se seu único interesse no casamento era realmente o dote de cavalos e homens, como havia pensado. Bem, estava preparada para isso. Ainda assim, uma recepção mais pessoal teria sido agradável. Compreendeu que o jovem moreno de cicatrizes chamado Kai esperava suas ordens. Era gentil e deferente. Não precisava ter medo dele. Suspirou e estendeu a mão para tocar as grossas paredes que a cercavam, como se buscasse tranquilizar-se e firmar a voz, de modo que ao falar o fizesse como uma rainha. No carro maior Sir Kai há uma mesa de madeira irlandesa, presente de casamento de meu pai para meu senhor Arthur. É um troféu de guerra, muito velho e valioso. Faça com que seja montada no maior salão de banquetes de Arthur. Antes, porém, mande preparar um quarto para minha senhora Igraine e alguém para servi-la esta noite. Surpreendeu-se achando que falara mesmo como uma rainha. Kai não pareceu relutar em aceitá-la como tal. Fez uma profunda reverência e disse: Imediatamente, minha senhora e rainha. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Durante toda a noite, grupos de viajantes foram se reunindo à frente do castelo. Mal havia amanhecido quando Gwyneth, olhando para fora, viu toda a encosta do morro até o castelo, coberta de cavalos e tendas e de uma multidão de homens e mulheres. Parece uma festa, comentou com Igraine, que havia dormido em seu quarto naquela última noite de virgindade, e a outra sorriu-lhe. O casamento de um grande rei, minha filha, é uma festa maior do que qualquer outra nesta ilha. Veja, aqueles são os homens de Lot de Orkney. Pensou, talvez Morgana esteja com eles. Mas nada disse. Quando moça, costumava pôr em palavras todos os pensamentos que lhe ocorriam. Como era estranho, pensou Igraine. Durante toda a sua fase fértil, a mulher aprendia a pensar só nos filhos. Se pensava nas filhas, era para imaginar que, quando estivessem crescidas, iriam para as mãos de outro, que estavam sendo criadas para uma outra família. Teria sido porque Morgana era primogênita, sempre a mais próxima do seu coração? Arthur voltara depois de sua longa ausência, mas, como fazem os homens, distanciara-se tanto que já não havia meios de alcançá-lo. Mas a Morgana descobrira isso na coroação de Arthur, e Graine sentia-se ligada pelo laço de alma que nunca se rompe. Seria porque apenas Morgana partilhava de sua herança de Avalon? Seria por isso que toda sacerdotisa desejava ter uma filha que lhe seguisse os passos e nunca se afastasse dela? Quanta gente! Eu não sabia que havia tanta gente assim em toda a Bretanha. Admirou-se Gwyneth. E você será a grande rainha de todos eles. É atemorizador, eu sei. Foi o que senti quando me casei com Uther. Pareceu-lhe por um momento que Arthur escolhera mal a sua rainha. Gwyneth era bela, tinha bom gênio e instrução, mas a rainha precisa ser capaz de ocupar seu lugar no primeiro plano da corte. Talvez a moça fosse tímida e retraída demais. A rainha era, nos termos mais simples, a esposa do rei, não apenas a anfitriã e a governanta de sua casa. Qualquer camareiro poderia fazer isso. Mas, tal como as sacerdotisas de Avalon, ela era um símbolo de todas as realidades do mundo, uma lembrança de que a vida era mais do que combates, guerras e domínio. O rei lutava para proteger aqueles que eram incapazes de lutar por si mesmos, as mulheres grávidas, as crianças pequenas, os velhos, os avós. Entre as tribos, na verdade, as mulheres mais fortes tinham lutado ao lado dos homens. Havia outrora uma escola de guerreiras mantida por mulheres. Mas desde o início da civilização, cabia aos homens caçar para conseguirem alimento e afastar os invasores de seus lares.
onde as mulheres grávidas, as crianças pequenas e os velhos se abrigavam. E o trabalho das mulheres era zelar por esse lar. Assim como o rei era unido à grande sacerdotisa no casamento fictício com a terra, como um símbolo de que traria força ao seu reino, assim também a rainha, numa união semelhante com o rei, criava um símbolo de força central atrás de todos os exércitos e da guerra. O lar é o centro no qual todos os homens uniam as suas forças. Igraine sacudiu a cabeça com impaciência. Essas coisas de símbolos e verdades interiores eram adequadas, talvez, a uma sacerdotisa de Avalon, mas ela, Igraine, tinha sido rainha durante tempo bastante sem se ocupar de tais ideias. Chegaria a época em que Gwynnefer pensaria nessas coisas quando fosse velha e já não precisasse delas. Naqueles dias civilizados, uma rainha não era uma sacerdotisa de aldeões que se ocupavam de campos de cevada, tal como o rei já não era o grande caçador que perseguia os gamos. Vamos, Gwynnefer. Kai deixou criadas para atenderem você, mas como mãe de seu marido e no lugar da sua, será mais adequado que eu me ocupe da sua toilette para o casamento. A moça parecia um anjo depois de vestida. Seu cabelo era uma aura dourada ao sol, ofuscando quase o brilho da coroa de ouro que colocara. Seu vestido era de lã branca, fina como uma teia de aranha. Gwynnefer contou a Igraine, com um orgulho tímido, que o vestido fora trazido de um país distante, mais distante até do que Roma, e era mais caro do que ouro. Seu pai comprara uma medida desse pano para a pedra do altar de sua igreja e um pedaço menor para envolver uma relíquia sagrada, e dera-lhe também um corte com o qual fizera seu vestido de casamento. Havia ainda metragem suficiente para uma túnica de festa para Arthur. Seria o seu presente de núpcias. Lancelot veio buscá-las para a missa, que antecedia a solenidade do casamento. Depois, todo o dia seria dedicado aos festejos. O rapaz resplandecia num manto vermelho que usara antes, mas estava vestido para montar. Vai deixar-nos, Lancelot? Não, disse ele sério, olhando, porém, apenas para Gwynnefer. Nos espetáculos de hoje, os novos cavaleiros, a nova cavalaria de Arthur, oferecerão uma demonstração do que podem fazer. Serei um dos participantes dessa demonstração hoje à tarde. Arthur acha que é chegado o momento de revelar os seus planos ao povo. Igraine percebeu novamente aquele olhar desesperado, ansioso, que ele lançava a Gwynnefer, e o brilho do sorriso dela ao fitar o moço. Não podia ouvir agora o que se diziam. Não tinha dúvidas de que eram palavras inocentes, mas não precisavam de palavras. Igraine sentiu outra vez a certeza desesperadora de que isso não poderia ter bons resultados e só provocaria sofrimentos. Desceram pelos corredores, acompanhados de servos nobres, que se juntavam ao cortejo à medida que este passava, e foram para a primeira missa. Nos degraus da capela juntaram-se a ele dois rapazes que, como Lancelot, usavam longas penas negras nos chapéus. Ela lembrou-se de que Kai também trazia uma. Seria aquilo um distintivo dos companheiros de Arthur? Onde está Kai, irmãos? Perguntou Lancelot. Não devia estar aqui para acompanhar a senhora à igreja? Um dos recém-chegados, um homem grande e pesado, que pensou Gwynnefer, apesar disso se parecia um pouco com Lancelot, respondeu. Kai e Gawaine também. Está preparando Arthur para o casamento. Na verdade, pensei que você estaria com eles, pois os três são como irmãos para o rei. Ele me mandou substituí-lo como parente da senhora Igraine. E voltando-se para ela, disse, depois de uma reverência. Senhora, será possível que não me reconheça? Sou filho da senhora do lago. Meu nome é Balan, e este é o nosso irmão de criação, Balin. Gwynnefer fez um aceno cortês de cabeça para eles. Pensou,
Poderá esse Balan, grande e pesado, ser realmente irmão de Lancelot? É como se um touro se dissesse irmão do mais belo dos garanhões meridionais. Balin, seu irmão de criação, era baixo e de rosto avermelhado, barbado e com o cabelo amarelo como um saxão. Lancelot, se é desejo seu estar com meu senhor e rei, disse ela. Acho que deve ficar com ele, Lancelot, observou Balan com uma gargalhada. Como todos os homens no dia do casamento, Arthur está muito nervoso. Nosso rei pode lutar com o próprio Pendragon no campo de batalha. Mas esta manhã, ao se preparar para sua noiva, não parece mais do que o rapaz que na realidade é. Pobre Arthur, pensou Guinevere. Este casamento é um sofrimento maior para ele do que para mim. Eu, pelo menos, nada mais tenho a fazer senão obedecer à vontade de meu pai e rei. Achou graça, mas apenas por um momento. Pobre Arthur, teria de recebê-la pelo bem de seu reino, mesmo que fosse feia, velha ou marcada de bexigas. Era apenas mais um dever penoso, como comandar seus homens nas batalhas contra os saxões. Pelo menos os saxões ele sabia o que podia esperar. Senhor Lancelot, prefere estar ao lado de meu senhor Arthur? Perguntou a moça. Os olhos do moço disseram-lhe claramente que não desejava afastar-se dela. Guinevere havia aprendido, em 1 ou 2 dias, a ler essas mensagens silenciosas. Jamais trocara uma palavra com Lancelot que não pudesse ser dita em voz bem alta na presença de Igraine, de seu pai e de todos os bispos da Bretanha reunidos. Mas, pela primeira vez, o rapaz parecia dividido por desejos conflitantes. A última coisa que desejo é deixar sua companhia, senhora. Mas Arthur é meu amigo e meu primo. Deus me ajude a nunca me interpor entre parentes, sorriu ela, estendendo a pequena mão para que a beijasse. Com este casamento você se torna também meu fiel parente e meu primo. Vá para junto de meu senhor e rei e diga-lhe. Hesitou, surpresa com a própria ousadia. Seria correto aquilo? Que Deus ajudasse a todos eles, dentro de uma hora seria a esposa de Arthur. Que importância teria se suas palavras parecessem muito ousadas, quando expressavam, na verdade, uma preocupação recomendável com o seu rei? Diga-lhe que tenho prazer em devolver-lhe o seu mais fiel capitão, e que o espero com amor e obediência. Lancelot sorriu. E aquele sorriso pareceu tocar o mais profundo da alma da moça, cujos lábios também se abriram de prazer. Como poderia sentir-se tão ligada a ele? Toda sua vida parecia ter se filtrado pelos dedos ao toque dos lábios do cavaleiro. Engoliu em seco e de súbito teve consciência do que sentia. Apesar de suas conscienciosas mensagens de amor e obediência a Arthur, sentiu que venderia a alma para fazer voltar o tempo e poder dizer ao pai que só se casaria com Lancelot. Era algo tão real quanto o sol que a iluminava e a relva sob seus pés. Tão real, e voltou a engolir em seco, quanto Arthur, que estava se preparando para o casamento, e para o qual também ela deveria dirigir-se depois da Santa Missa. Será esta uma das cruéis brincadeiras de Deus, que eu só viesse a saber o que estou sentindo tarde demais? Ou será alguma manobra esperta do diabo para afastar-me de meu dever para com meu pai e meu marido? Não ouviu o que Lancelot disse. Sentiu apenas que a mão do rapaz deixava a sua, que ele lhe voltava as costas e afastava-se. Mal ouviu as palavras corteses dos 2 irmãos, Balin e Balan. Qual deles era o filho da sacerdotisa do lago, então? Balan, o irmão de Lancelot, tão pouco parecido com ele quanto um corvo se parece com uma grande águia. Percebeu que Igraine falava com ela. Deixo-a com os companheiros, minha querida. Quero falar com o Merlin antes da missa.
Só alguns instantes depois, Guinevere percebeu que a outra esperava sua permissão para retirar-se. Sua posição de grande rainha já era uma realidade. Mal percebeu as palavras que disse a Igraine, que então se afastou. Igraine atravessou o pátio, murmurando desculpas às pessoas que empurrava, tentando alcançar Taliesin. Todos estavam vestidos com alegres roupas de festa, mas ele trazia suas habituais e austeras vestes cinzentas. Meu pai. Igraine, minha filha. Taliesin voltou para ela o olhar, e ela sentiu-se vagamente reconfortada, porque o velho druida lhe falava como se tivesse 14 anos. Pensei que estivesse fazendo companhia à nossa noiva. Como é bonita! Arthur descobriu um tesouro. Ouvi dizer que é inteligente também, instruída e religiosa, o que agradará ao bispo. Meu pai. Igraine baixou a voz para que ninguém ouvisse. Quero lhe fazer uma pergunta. Haverá algum meio honroso para que Arthur evite esse casamento? Taliesin mostrou-se consternado. Não, acho que não. Tudo está preparado para o casamento depois da missa. Que Deus nos ajude. Teríamos sido enganados? Será ela estéril, impura ou... O Merlin sacudiu a cabeça desalentado. A menos que ela estivesse escondendo o fato de ser leprosa, ou estivesse grávida de outro homem, não há como impedir o casamento. E mesmo assim seria impossível evitar o escândalo e a ofensa, ou deixar de transformar Leodegrance num inimigo. Por que pergunta, Igraine? Acho que é virtuosa, mas percebi a maneira como olha para Lancelot e como ele retribui. E poderá isso resultar em outra coisa que não o sofrimento quando a noiva está atraída por outro e esse é o melhor amigo do noivo? O Merlin olhou-a com intensidade. Seus velhos olhos continuavam perscrutadores, como sempre. Ah, então é isso. Sempre me pareceu que o nosso Lancelot tinha um encanto e uma atração excessivos para a sua felicidade. Mas é um rapaz honrado, afinal de contas. Talvez tudo não passe de imaginação juvenil, e quando o novo casal se tiver tornado marido e mulher na prática, eles se esquecerão disso, ou lembrar-se-ão do episódio com uma leve tristeza, como algo que poderia ter sido. Eu diria que o Senhor tem 9 casos entre 10, mas não os viu, e eu vi. Merlin suspirou novamente. Igraine, Igraine, não creio que você esteja errada, mas agora que tudo está feito, somos impotentes para agir. Leodegrance consideraria o rompimento um insulto tão grande que entraria em guerra contra Arthur, e este já enfrenta muitos desafios no seu reino. Ou será que você não ouviu falar daquele rei do norte que mandou proclamar que, tendo arrancado a barba de 11 soberanos para fazer-se rei, exigia que Arthur lhe pagasse tributo, ou viria arrancar-lhe a barba também? E o que fez Arthur? Respondeu que sua barba ainda não acabara de crescer, mas que se a queria, viesse arrancá-la, e que seria fácil encontrar o caminho acompanhando os cadáveres de saxões que encontrasse. E mandou-lhe a cabeça de um deles. Acabava de retornar de uma incursão contra os saxões, dizendo que seria mais fácil arrancar aquela barba. Concordou finalmente em mandar um presente para o rei, mas não lhe pagar nenhum tributo, nem ele nem seus amigos. O episódio terminou assim, mas, como você pode compreender, Arthur não está em condições de fazer inimigos, e Leodegrance não seria um adversário desprezível. É melhor que ele se case com a moça, e eu diria isso até mesmo se a tivesse encontrado na cama com Lancelot, o que não aconteceu e provavelmente não acontecerá. E o que faremos? Perguntou Igraine, torcendo as mãos. O Merlin acariciou-lhe o rosto muito de leve. O que sempre fizemos, querida. O que temos de fazer.
aquilo que os deuses nos mandam fazer. Faremos tudo o que pudermos. Nenhum de nós empenhou-se nessa missão com o objetivo de encontrar a sua felicidade pessoal, minha filha. Você que cresceu em Avalon sabe disso. Não importa o que façamos para tentar criar o nosso destino. No final, ele depende dos deuses, ou, como sem dúvida o bispo preferiria dizer, de Deus. Quanto mais velho fico, mais tenho certeza de que as palavras que usamos para expressar a mesma verdade não têm importância. A senhora do lago não se sentiria contente em ouvir essas palavras. Intrometeu-se um homem moreno e de rosto fino atrás dele, vestido com roupas escuras que podiam ser as de um padre ou de um druida. Taliesin voltou-se e sorriu. Não obstante, Viviane sabe que são verdadeiras, tanto quanto eu. Igraine, creio que você não conhece o mais novo de nossos bardos. Trouxe-o comigo para cantar e tocar no casamento de Arthur. Este é Kevin. O moço fez uma reverência. Ela percebeu que andava apoiado numa bengala entalhada. Sua harpa, numa caixa, era levada por um menino de 12 ou 13 anos. Muitos bardos e arpistas, quando não druidas, eram cegos ou aleijados. Raramente um jovem de perfeita saúde tinha tempo para aprender essas artes, naquela época de guerras. Em geral, porém, os druidas escolhiam rapazes sadios e inteligentes. Era difícil que um homem com alguma deformidade fosse admitido aos ensinamentos dos druidas. Acreditava-se que os deuses assinalavam com essas deficiências possíveis falhas de caráter. Teria sido, porém, uma grande grosseria mencionar o fato naquele momento, e ela pôde apenas concluir que os dons do moço deviam ser excepcionais para que fosse aceito, apesar de ser aleijado. A apresentação afastou o pensamento de Igraine de seu objetivo inicial, mas quando voltou a refletir sobre o assunto, compreendeu que Taliesin tinha razão. Era impossível sustar o casamento sem escândalo e, provavelmente, sem uma guerra. Dentro da construção de taipa, que era a igreja, as luzes estavam todas acesas e o sino começara a tocar. Igraine entrou. Taliesin ajoelhou-se muito formal. O menino que carregava a harpa fez o mesmo, mas Kevin não. Igraine ficou pensando se, não sendo cristão, ele estaria indiferente à missa, como Uther aparentara estar certa vez. Mas, observando o seu constrangimento, chegou à conclusão de que provavelmente tinha uma perna rígida e não podia dobrar o joelho. Viu o bispo olhar em sua direção e franzir o senho. Ouvi as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, começou o bispo. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei entre vós, e tudo o que for pedido em meu nome será concedido. Igraine ajoelhou-se, envolvendo o rosto com o véu, sem deixar de sentir a presença de Arthur, que entrou na igreja com Kai, Lancelot e Gawain. Vestindo uma bela túnica branca e um manto azul, e usando como enfeite apenas a fina coroa de ouro da coroação e a bainha vermelha ornada de joias de sua grande espada. Igraine teve a sensação de que, mesmo sem olhar, podia ver Gwynnefer em seu delicado vestido branco, e, como Arthur, ornada de ouro, ajoelhada entre Balin e Balan. Lot, magro e já com alguns cabelos brancos, ajoelhava-se entre Morgause e um dos seus filhos mais novos. Atrás dele, era como se uma harpa houvesse soado uma nota elevada, proibida, em meio ao cantochão do padre. Levantou a cabeça cautelosamente, procurou ver, sabendo quem estaria ajoelhada ali. O rosto e o vulto de Morgana estavam ocultos por Morgause. Mesmo assim, Igraine podia sentir que a moça estava ali, parecendo uma nota dissoante em meio à harmonia do serviço religioso. Depois de todos aqueles anos, estaria novamente lendo o pensamento alheio?
De qualquer modo, o que estava uma princesa de Avalon fazendo na igreja? Quando Viviane a visitara e a Uther, na época em que estavam casados, a sacerdotisa não comparecia à missa, ou, quando fazia, ouvia com atenção e delicadeza, tal como se estivesse vendo uma criança brincar com suas bonecas numa festa. Mas agora podia ver Morgana, mudada, mais magra, mais bonita, vestida com simplicidade numa roupa de bela lã escura, com uma touca branca. Estava imóvel, ajoelhada com a cabeça inclinada e os olhos baixos, a imagem da atenção respeitosa. Ainda assim, Igraine teve a impressão de que até mesmo o padre podia sentir-lhe a irritação e a impaciência, pois parou 2 vezes para olhar em sua direção, embora fosse impossível acusá-la de qualquer coisa que não fosse perfeitamente adequada à situação, motivo por que voltou logo a dar continuação à missa. Mas a atenção de Igraine também foi interrompida. Tentou manter o pensamento na missa, murmurou as respostas adequadas, mas não conseguia pensar nas palavras do padre, nem no filho que estava se casando, nem em Gwynfer, que, sabia sem ter de ver, sob a proteção do véu, procurava olhar para Lancelot ao lado de Arthur. Agora, só conseguia pensar na filha. Quando a cerimônia terminasse e com ela o casamento, poderia vê-la e saberia por onde havia andado e o que lhe acontecera. Levantou os olhos por um momento quando o auxiliar do padre lia a história das bodas de Caná e olhou para Arthur e notou que ele também só tinha olhos para Morgana. Fim do capítulo 5. Amigos, que casamento tenso! E então? Não é nem um triângulo amoroso, né? Um quadrado amoroso. Gente, que tensão! Muito bem. Terminamos mais uma leitura, mais um bloco de capítulos dessa vez. 2 capítulos. O casamento de Arthur e Gwynfer. O romance, os amores impossíveis de acontecerem entre Arthur e Morgana por serem irmãos, de Morgana e Lancelot, porque Lancelot está apaixonado por Gwynfer e Gwynfer está apaixonado por Lancelot e Gwynfer vai se casar com Arthur. Que rolo! Só isso, né? Ai, gente. Eu desejo que vocês tenham um dia abençoado, uma quinta-feira maravilhosa, que o feriado seja muito proveitoso. A gente se encontra amanhã com Dom Pedro, a História Não Contada. Tenham um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau!